Glória a Deus. Saúde, amada igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao nosso Pai, aquele por quem nós estamos aqui essa noite, aquele que por quem nós precisamos, que somos totalmente dependentes dele, porque estamos aqui, porque sabemos que a graça dele nos trouxe aqui, que o amor a ele, a obediência a ele e a sua santa doutrina, é por isso que nós estamos aqui. Então vamos orar nesta noite, agradecendo ao nosso Pai por estarmos aqui, por sermos gratos a ele, por mais esse dia que ele nos deu. Amém, igreja? Vamos adorar com tudo aquilo que nós temos. Vamos dar ao nosso Pai nessa hora a grandeza que é dele, a honra que é dele e a glória que é dele. Aleluia. Abre teu coração. Amém, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Essa oportunidade, Pai, que é a única, por estarmos aqui, Senhor, para te adorar e glorificar o teu santo nome, ao teu nome, Pai, que não tem preço. Pai querido, nada que fizermos, Senhor, pode dar a Ti, Senhor, tudo que é Teu, meu Pai. Mas nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de dizer, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. E pedimos a Ti nesta noite, Senhor, venha com a Tua graça, venha com o Teu poder, meu Pai. Venha, Senhor, impactar as vidas. Senhor, venha descer nesta noite com a Tua graça. E que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso, meu Pai, a cada mente, a cada lar, a cada família aqui representada. Senhor, fica conosco. Toma teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar de honra neste lugar, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha com a tua graça, Senhor. Tu sondas cada coração nesta noite, cada necessidade, meu Pai. E nós te adoramos, glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Fica conosco, meu Pai. Toca-nos, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, ó Senhor, que tudo seja dado a Ti, meu Pai. Toma, Senhor, toma-nos como sacrifício vivo na Tua presença e enche-nos com a Tua graça, Pai. Ó Deus querido, obrigada por essa oportunidade. Tenha, Senhor, livre acesso nesse lugar, ó Pai. E assim nós te agradecemos e louvamos no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. E toda a igreja diga... E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, igreja? Nós vamos dizer a Deus nesta noite assim, ó, todos juntos, numa só voz. Vitória a Deus dará a mim. Diga, igreja, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Diga para Ele: se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Abaixa mais um pouquinho, Vânia. Diga para Ele: vitória a Deus dará a mim. Diga para Ele: eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Diga para Ele: se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Diga: vitória a Deus dará a mim. Diga para Ele. Isso. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Diga para Ele: seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei
marquei um encontro com Deus. Você marcou encontro com Ele, igreja, aleluia. Aplauda ao Senhor, aleluia. Aplauda Ele com tudo que você tem, aleluia. Vamos adorar com o hino da harpa cristã. O hino de 141 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus, aleluia. Glória a Deus. 141 da harpa cristã. Adore com alegria. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser dançar na presença de Deus, dance. Mas adore a Ele porque Ele é bom, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Adore ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Sinta a presença dEle. Sinta a presença do Espírito Santo, aleluia. 141 da harpa cristã, adore Ele. Você está em casa, adore também conosco, aleluia. Diga para Ele: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Diga para Ele: guia-me sempre. Diga para Ele: diga para Ele, aleluia. Diga para Ele, aleluia. Diga para Ele, aleluia. Fale para Ele: acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minha teu querer, gozo me traz, oh glória. Diga para Ele, igreja, fale: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Diga para Ele: sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, glória. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito, glória, oh aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, aleluia. E nós estamos aqui essa noite, felizes por adorarmos ao nosso Deus. Então abra o teu coração e seja mais grato a Ele, aleluia. Vamos adorar ao Jesus 370 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus, aleluia. Adore a Ele, glorifique a Ele, aleluia. Quem é grato ao Senhor por chegarmos aqui, igreja? Aleluia.
Seja grata ao Senhor, aleluia. Adore a Ele, aleluia. Fale. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor. Diga para Ele, mais humilde. Diga, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, de graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais diga para Ele, agradeça a Ele. Mais consagrado, oh, faz-me. Isso, fale para Ele. Peça para Ele. Oh, glória. Aleluia. Você é grato a Ele, igreja? Aleluia. Se chegamos aqui, dormimos, deitamos, dormimos e acordamos, aleluia, e abrimos nossos olhos para agradecer a Ele, que é digno de honra e digno de glória. Se não fosse a fidelidade dEle, nós não estaríamos aqui. Mas lembre de tudo que Ele faz por nós, aleluia, e nas mínimas coisas que nós nem lembramos o que Ele faz, aleluia. Mas seja grato a Ele, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Diga para Ele. Fale para Ele que ninguém fez o que Ele fez para nós, aleluia, diga. Ó meu Senhor, Tu fizestes. Diga para Ele. Oh, poder mais emanar. Oh, glória, obrigada a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sempre posso vencer. Diga, mais grato a Ti. Diga para Ele, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio. Diga para Ele. A Ti, mais grato a Ti. E as palmas exaltam esse Deus, aleluia. Esse Deus poderoso que está aqui nesta noite. Então não se limite. Não se limite para adorar Ele, aleluia. Se entregue na adoração ao nosso Deus. Ele não nos pede nada além de adorá-lo, glorificar o seu nome, aleluia. Então vamos fazer isso nessa noite. Quero chamar aqui a irmã Cida para ler a palavra devocional da noite.
E vamos nos preparando a terra do nosso coração. Vamos preparando aí, vamos deixar o nosso agricultor ali, o nosso lavrador ir mudando a terra que é necessária para que ele possa agir em nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé em reverência ao nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Estamos alegres, felizes, porque o Senhor Jesus nos concedeu mais uma oportunidade de estar na casa dele. Glória a Deus. Eu quero ler aqui, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tinha marcado aqui, né? Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Deus Santo, maravilhoso. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus, me ajuda. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos ler em 2 Coríntios. Tinha marcado aqui um versículo, mas não estou achando. Mas eu vou ler em 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do que 3 vezes orei ao Senhor para que me se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Até aqui. Graças a Deus, né? O Senhor nos fortalece, né? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, querido Pai, estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Porque só o Senhor, Pai amado, é digno de toda honra e toda glória, Pai. Ó Espírito Santo da verdade, nos ajuda a fazer Teu querer, Tua vontade, Pai. Nos ajuda a fazer, Pai, caminhar na Tua presença, Pai. Não deixa, meu Deus, que nada venha, meu Pai, atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor, meu Deus. Ô, Senhor, nos fortalece, nos renova, Pai amado. Derrama Teu poder, Tua graça para a Tua igreja, Senhor.
Abençoa cada irmão que aqui está, meu Deus. Abençoa cada um, Pai, aqueles que não vieram, meu Pai. Que o Senhor visita, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Alcance com o teu poder, com a tua graça, Espírito Santo. Deus grande e poderoso, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração. Meu Deus e meu Pai, é o que nós pedimos, Senhor, nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor, e abençoa a igreja, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus seja louvado por tudo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Deus já está falando conosco. Muitas vezes nos sentimos fracos, mas Ele diz assim, diz ao fraco que eu sou forte, aleluia. Nós somos fortes porque estamos aqui. Porque muitos queriam estar aqui e não têm a fortaleza de jogar tudo para o alto e estar aqui na casa do Pai. Muitas vezes não é porque eles talvez até queriam estar aqui, mas o inimigo é tão astuto, o inimigo é tão persuasivo, que eles não conseguem ter forças para quebrar as barreiras, quebrar os laços e vir para a casa do Pai. Mas nessa noite o Senhor está falando, talvez você que está nos ouvindo aí, você está falando que não tem força, não tem nada, mas o Senhor nesta noite Ele diz, diga que você é forte na presença de Deus, aleluia. Venha, venha, quebre os laços do inimigo. Quebre aquilo que te prende. Quebre as amarrações. Saia, grite, se liberte. Clame o nome de Jesus, aleluia. E o Senhor é fiel e justo, aleluia. Ele diz lá em Isaías que Ele não está com as mãos encolhidas, nem com seus ouvidos agravados que não possa te salvar, aleluia. Ele está querendo dispensar sobre a tua vida. Mas é preciso ter fé, ter força e ter coragem. Lembra do nosso amigo Josué? Quando ele estava ali com medo, tantas vezes eu e você, nós temos medo, aleluia. Mas Josué, como eu e você um dia, ele teve medo. Mas ele chegou, ele foi adorar ao Senhor, ele foi orar a Deus. E Deus falou assim, tem de bom ânimo, levante, eu estou contigo, aleluia. E Ele está conosco nesta noite, nos encorajando, nos dando força para continuar. Então nessa noite, igreja, adore ao Senhor, porque Ele está aqui contigo, aleluia. Ele te deu saúde, te deu força para estar na casa dele. Então agora, as irmãs do círculo de oração vão adorar ao Senhor, amém? Vamos adorar as irmãs do círculo de oração? Vamos, irmãs, vamos adorar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vem, irmã Eliana, vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Círculo de Oração, Ministério Manancial, Sol da Amada Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar. Te dar o meu louvor.
Glória a Deus. Amém, igreja? Receba nesta noite, aleluia. Receba, aleluia. Receba a presença do Senhor. Ele está falando para nós nos derramarmos aos pés dele, porque ele está neste lugar, amém? Quero aqui dar a oportunidade de uma saudação, irmão José Luiz, falar algo da parte de Deus. E logo em seguida nós continuamos a adoração, amém? Irmão José Luiz vem falar algo da parte de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode ser, irmão Zé. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, é motivo de bastante alegria. Nós estamos na presença do Senhor. Eu sempre digo que nós temos motivo para ser grato a Deus, né? Porque Ele é justo, Ele é fiel, né? Mesmo nós sendo falho, mas o Senhor é fiel, né? Eu, graças a Deus, estou alegre porque o Senhor tem me guardado, tem agido na minha vida. Porque o crente ele tem que ter prazer de servir a Deus, né, irmão? Nós temos que ter prazer, porque o Senhor se alegra, né? Quando a gente serve a Ele com alegria. Quando vem na casa do Senhor, nós temos que vir com alegria, nosso propósito, nosso coração, né? Que é adorar o Senhor. Eu quero ser breve, quero deixar um versículo aqui em Mateus 5. Mateus 5, vamos ler versículo 11 e o 12, que diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes e perseguirem, e mentindo dizerem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai, alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Esse versículo aqui, irmão, a gente vê o quanto, né, aqueles que foram antes de nós sofreram, né? Tanto padeceram os apóstolos daquela época, né? Os irmãos sabem, conhecem a palavra de Deus, o quanto que eles sofreram, né? Pelo amor à palavra do Senhor. E aqui diz que nós temos que nos alegrar. Quando nós formos injuriados, nós somos perseguidos, somos caluniados pelo amor da palavra de Deus. Não é? Porque, irmãos, tem pessoas que quer ser crente, quer servir ao Senhor, mas não quer passar por prova, passar por humilhação, né? E o crente está sujeito a isso, não é? Então está dizendo que eles passaram por muitas dificuldades, né? Sofreram muito pelo amor da palavra de Deus. Hoje em dia a gente vê que tem muitos crentes, irmãos, que estão até desviando da palavra do Senhor, porque não aceita doutrina, não aceita correção, não é? Não aceita, não quer se humilhar, não quer pedir perdão, não é? Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser humilde, não é? Sofrer pelo amor do Senhor. Agora imagine o quanto que Jesus sofreu por nós, né, irmão? Jesus sofreu tanto por nós e foi de boca fechada, não reclamou, né? Mas Deus deu poder para o Senhor Jesus, para ele pudesse cumprir a tarefa dele aqui na terra, né?
porque ele veio para salvar os pecadores, salvar aqueles que estavam perdidos, né? Mas, infelizmente, o homem, a maioria dos homens rejeita a palavra, rejeita o Senhor, não é? Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, entrega a sua vida na mão do Senhor, né? Porque eu sempre falo, irmão, que nós somos falhos, mas o Senhor é bom, né? Ele nos perdoa. Então nós temos que fazer o máximo que nós pudermos para agradar o Senhor. Eu quero, se o irmão me der mais um tempinho, eu quero louvar o Senhor com um louvor. Porque eu gosto muito de louvar o Senhor. Vamos louvar o 196. Aleluia. Deus também habita no meio dos louvores, né, irmão? Então nós temos que louvar o Senhor com alegria. Cento e 96. Som. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada
para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Graças a Deus. Precioso pra mim é Jesus. Para nós, né, irmãos? O Senhor é precioso em nossas vidas. Nós somos uma nação eleita pelo Senhor. Temos que ser grato ao Senhor por tudo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor Daniel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar, antes de louvar ao Senhor, um versículo. Nessa noite tão gloriosa, tão maravilhosa. Por que a noite é tão maravilhosa, irmãos? Porque nós estamos na presença do Senhor. Então a noite, além de já era boa, né? Aqui na casa do Senhor se torna melhor ainda, né? Quero deixar aqui na palavra do Senhor, no capítulo Lucas, evangelista Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, verso 35 ao 40, diz: capítulo 12, versículo 35 de Lucas, evangelista e médico Lucas. Diz assim: estejam prontos para servir e acesas vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Ao voltar, ele dá festa de casamento, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhes a porta. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se vestirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier de noite, e se vier de madrugada, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Entendei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperais. Amém? O texto por si só já prega, né? Ele já fala e já dá bem esclarecido o que ele quer dizer aqui. E baseando nisso, nós vamos louvar a Deus, aquele que está para vir, aquele que está para chegar. Quem é Ele? Pode soltar. Vamos louvar com alegria. Enquanto isso, vamos contribuir à casa do Pai. Amém? Você que trouxe a sua contribuição, faça isso com alegria e vamos louvar ao Senhor. Ele é tudo. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é santo. Ele é justo. Ele é misericordioso. Se você conhece, cante. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Escute. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Esse é o nosso Jesus. Ele também sabe os metros e centímetros
entre a terra e o céu. Oh, glória. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Oh, glória. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender para ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas. O seu nome é Jeová. Então diga. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não esquece de ninguém. Olha aí o nosso Deus, ó. Olha aí o Deus que você serve, o que ele faz, o que ele é, o que ele pode. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Escute, ó. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto que ele faz, ele sabe interpretar. Ele é maravilhoso. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz, sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Oh, glória. Ele entra pelo gelo. Agora vocês, vai. Que mais? Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Aleluia! Esquece de ninguém. Ele é Deus, maravilhoso e santo, digno de toda honra e toda glória. É o nosso Deus, o nosso Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia. Esse Deus tão grande, que conhece todos nós. Aleluia. E Ele conhece você, conhece a nossa necessidade. Ele conhece as nossas ansiedades. Ele conhece o mais oculto dentro de nós. Aleluia. E Ele está aqui sondando a cada um de nós essa noite. Aleluia. Para a honra e a glória do nosso Pai Celeste. Aleluia. Antes da mensagem, a irmã Vanessa, hoje ela vai trazer a mensagem para a igreja. Mas antes dela trazer a mensagem na igreja, nós vamos adorar um cântico todo mundo junto, aleluia. Porque nós todos pedimos algo ao Senhor, aleluia, essa noite. Eu vim pedir para Deus renovo, para Ele nos renovar. Então coloque aí, renova-me. Glória a Deus. Eu, pastor Daniel, pega lá o microfone, pastor Daniel, nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos ficar em pé, adorar todo mundo junto. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você peça renovo ao nosso Deus. Peça renovo, porque a hora que a irmã Vanessa subir aqui para ministrar a palavra, sim, o Espírito Santo de Deus, Ele vai dar-nos aquilo que nós pedimos a Ele, amém? Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Quem quer renovo essa noite? Aleluia, quem precisa? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sou o primeiro que precisa de um renovo, aleluia, sabe? Glória a Deus. Eu vamos preciso adorar, muito. Aleluia. Glória então a Deus. você pede, abre o coração e cante Glória pedindo. A Deus, aleluia. Nós vamos cantar em forma orando De a Deus. oração. Peça ao Senhor. Peça para Ele ir lá onde você precisa.
Peça para Ele ir lá no seu lar. E ó, lá com seus filhos. Aleluia. no poder da palavra que vai ser Aleluia. pregada hoje, você pode ser renovado, avivado, Fale com Ele. em nome de aleluia. Jesus. Fale com Ele. Aleluia. Escute, ó. Aleluia, Deus. Senhor, venha mudar meus pensamentos, Peço para Ele essa noite, igreja. Mudar tudo. restaura os meus sonhos Fale para Ele. e meus sentimentos. Fale para Glória. Ele. Venha encher o vaso. Faça assim, peça ao Senhor para te encher nessa noite. Mudar tudo. É o que eu mais quero. Aleluia. Por onde tenho andado, Fale para Ele. sempre está por perto. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. Peça para Ele nessa noite. Ele está caminhando conosco, aleluia. Ele está indo lá onde você precisa. Digno de louvor, Aleluia. de honra Aleluia, ao glória a Senhor Deus. Jesus. Fale para Ele. Venha encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Aleluia, glória a Deus. sempre estás por perto. Diga para Ele. Renova-me, Peça para Ele, igreja. Senhor. Peça para Ele renovar a tua vida espiritual. Venhas curar as minhas feridas. Eu quero ser Melhor, peça para Ele. melhor. Aleluia. Renova-me, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Peça para Ele. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és misericordioso e bom. Aleluia, Jesus pode renovar você nessa noite. As tuas Fale forças. para Ele. Aleluia. Fale com Ele. Todos juntos, fale para Ele. Aleluia. Diga para Ele. Senhor, venha mudar meus pensamentos. Fala para Ele. Restaura os meus sonhos. Peça para Ele. E meus sentimentos. Peça para Ele. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado. Fale para Ele. Sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Diga para Ele. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Venhas curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Diga para Ele. Renova-me, Senhor. E as palmas exaltam ao Senhor, Obrigado, aleluia. Senhor. Que o Senhor, continuamos, posso vir aqui, irmã Vanessa, a diaconisa Vanessa, vai ministrar a palavra essa noite. E nós vamos continuar sentindo o renovo de Deus, aleluia.
Abra o seu coração nesta noite, porque eu sinto que o Senhor tem algo para dizer à igreja nessa noite. Então vamos abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa mexer a terra essa hora, amém? Vem aqui, irmã Vanessa, estenda as tuas mãos aqui para frente. Toda a igreja orando, amém, igreja? Estenda as tuas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais essa oportunidade. E pedimos a Ti nessa hora, Senhor, renova a Tua serva. Senhor, usa ela segundo a Tua vontade. Pai querido, e se for possível, enquanto ela estiver ministrando a Tua santa mensagem, Pai querido, renova Teu povo, cura, Senhor. Derrama graça, derrama força, vigor, ó Pai. E assim nós já Te agradecemos e pedimos, sê com ela. Usa ela segundo a Tua misericórdia. E assim nós já Te agradecemos e louvamos. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que vive e reina para toda sempre, a toda a igreja. Diga amém. Glórias a Jesus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. É tão gostoso estar na presença do Pai. É tão gostoso ouvir o culto. É tão gostoso ouvir a palavra do Senhor. É tão gostoso quando o Senhor confirma em nosso coração algo, né? É tão bom. Abra vossas Bíblias em Lucas, aleluia, capítulo 7. O Senhor colocou esta palavra ao meu coração, quando eu nem sabia que eu ia vir trazer a palavra. Até quando a pastora, no culto passado, ela foi cantar um louvor, eu falei assim, eu estava lendo isso. Falei para ela. Então, Lucas, capítulo 7, o verso 36. Todos acharam? Amém? O título é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o vaso de alabastro, com unguento. E, entrando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher disse, Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Podem se assentar. Igreja, eu estava lendo essa palavra, e eu tenho o costume de ir lendo, e aí eu vou escrevendo, e eu comecei a ver algumas pregações, e aí vinha mais coisa, e eu falava, como que eu vou falar tudo isso, né? Não dá.
mas eu vou tentar passar o máximo para os irmãos do que eu conseguir. Nós acabamos de ler, Lucas nos conta a história de uma mulher que era pecadora. Ela era conhecida assim pela cidade. Quando iam falar dela, logo falava aquela mulher pecadora. Porque algo aconteceu na vida dela que levou ela a ser chamada assim. Mas um dia, essa mulher, ela teve uma atitude diante de Jesus que iria mudar a sua realidade. Mas Jesus, no mesmo momento, estava vivendo algo também muito especial, o que diz a respeito da sua fama, vamos dizer assim. Porque Jesus estava sendo conhecido naquela época, neste momento, por suas curas, milagres e prodígios. Então o nome do Senhor Jesus estava se espalhando. E nós sabemos, eu pensei assim, que a fama, ela tem dois lados. Ela tem o lado bom, porque através da fama você conhece pessoas que talvez você não conseguiria conhecer se você não tivesse. Pessoas que te admiram, pessoas que torcem por você, pessoas que oram por você. Mas também tem aquele lado daquelas pessoas que quando você começa a fazer algo diferente, te olha diferente, tem inveja, não torcem por você, quer estar perto de você apenas pelo que você pode oferecer. E Jesus estava passando por isso naquele exato momento. E nessa mesma história, ele também nos relata a história de Simão, que era um fariseu. E eu fui buscar, porque eu sempre li o que era fariseu, mas eu não sabia realmente o que era um fariseu. E aí eu fui buscar, mas os pastores podem aqui me ajudar. Fariseu era um grupo de pessoas, de religiosos, que eles conheciam muito bem a palavra e a lei, mas eles não a praticavam. E naquele exato momento, eles queriam destruir Jesus. Mas eles também queriam aproveitar dessa fama que Jesus estava tendo naquele momento, não é, pastora? E aí, o que Simão fez? Simão convidou Jesus para esta reunião, para esse jantar que ia ter dos fariseus. Porque para Simão, naquele momento, parecia ser algo assim muito importante ter o Senhor Jesus como convidado. Né? O famoso Jesus, isso mesmo. Então para ele seria muito bom. E Jesus aceita. Porque Jesus, ele não tem problema com relacionamento. Jesus não tem problema com pessoas. Porque Jesus sabe quem o ama de verdade, quem tem interesse. Porque Jesus, ele conhece, igreja. Ele sabe quem veio aqui para adorar, quem veio aqui para buscar. Ele sabe de tudo. Porque ele é Deus, ele não muda. Ele é e sempre será Jesus. E aí, a história nos diz que Jesus entrou na casa, ele tomou lugar àquela mesa. Eu imagino que os convidados já estavam lá. Eu imagino que já estava tudo pronto. Eu fiquei imaginando a cena, que já estava tudo certo. E Jesus chegou, Jesus sentou naquela reunião. Só que quando eu lia, sabe, pastora, me parecia que não era o lugar de Jesus, assim, sabe? Parecia que ele não cabia ali. Porque a Bíblia não fala que Jesus chegou, Jesus falou, Jesus teve diálogo, não. A Bíblia nos relata que ele chegou e ele sentou. Não é? E eu creio que ele ficava só observando aquelas pessoas que estavam lá, aqueles fariseus, que não fizeram honraria nenhuma para ele, porque era de costume. Eles queriam apenas ter o destaque de Jesus naquele lugar, algo que chamasse a atenção. E Jesus chamava. Eu não sei do que se tratava aquela reunião, do que se tratava aquele jantar, mas Jesus estava lá. E eu fico imaginando que se Simão e todas aquelas pessoas que estavam lá soubessem quem era Jesus que estava lá sentado à mesa, aquela reunião teria sido diferente. Porque naquela época, quando tinha essas reuniões, igreja, as portas lá, elas ficavam abertas, sabe, das casas, para as pessoas entrarem e ver o que estava acontecendo lá. Mas eles não podiam participar, eles não podiam se assentar, mas eles podiam ver o que estava acontecendo. E aí aquela mulher, a pecadora, ela ficou sabendo que Jesus estaria lá. E ela foi até lá, porque ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela já tinha ouvido falar dos seus milagres. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia dos seus prodígios. Então ela foi, porque ela precisava ter com ele. E ela chegou naquela reunião, ela entrou na casa de Simão, e eu penso que foi bem assim, sabe? Ela não olhou para ninguém, porque ela estava procurando a pessoa certa, ela estava procurando Jesus. E ela foi entrando naquele lugar, e quando ela viu
Você consegue imaginar a cena? Uma mulher pecadora que não era convidada, mas ela entra e ela vê quem ela estava procurando. Porque ela sabia quem ela procurava. E quando ela viu ele, ela já se colocou em choro, em pranto. Ela já entrou e quando ela chegou perto dele, ela só sabia chorar. Só chorar. E eu acho que eu faria a mesma coisa. E ela só chorava, ela só chorava. E eu imagino que ela estava tomada naquele momento por um arrependimento dos seus pecados. E ela chorou. E quando ela viu que o choro dela estava molhando os pés do mestre, porque era algo que não podia se fazer, ela não podia ter feito isso. E quando ela viu, ela não pensou duas vezes, ela começou a enxugar os pés dele com seus cabelos. E ela beijava os pés dele, e ela enxugava os pés dele. E ela ofereceu para ele aquele vaso de alabastro que foi cantado hoje aqui. Ela deu tudo que ela podia oferecer, pois ela sabia quem ele era. E quando você sabe quem é Jesus, você dá o seu melhor. Você dá a sua melhor oração, você dá o seu melhor aleluia, você dá o seu melhor louvor, você dá a sua melhor pregação, você dá o melhor de você, porque você conhece quem ele é. E ela sabia quem ele era. Ela sabia o que ela estava buscando naquele momento, igreja. Só que ela não queria que ninguém visse, porque ela não queria chamar atenção, ela queria Jesus. Só que quando ela ofereceu o vaso de alabastro, aquele cheiro começou a correr. E Simão estava lá despercebido, logo percebeu que ela estava lá. Sabe por quê, igreja? Exato. Só que quem não está fazendo nada, é como na nossa vida hoje, eu vou dar um exemplo. Quem não faz nada se incomoda. Quem não faz nada critica. Quem não faz nada reclama daquele que está fazendo. Nunca gosta de nada, nunca está bom, nunca está perfeito, porque ele reclama de tudo. Porque ele tem tempo. Mas quem vem para adorar, não tem tempo para isso. Quem vem para adorar, vem para dar o seu melhor, vem para ofertar a Deus. Nós viemos hoje aqui para adorar e ofertar o nosso melhor culto para Ele. Quantos perderam a essência de dar o seu melhor para Deus, de dar o seu melhor para Jesus? Prefere ficar em casa sem fazer nada do que vir adorar Jesus. Simão, ele ficou escandalizado. Ele ficou, só que ele só pensou. Ele pensou: se Jesus fosse profeta de verdade, ele saberia quem é aquela mulher. Mas Jesus maravilhoso, conhecendo os nossos pensamentos, vendo os pensamentos de Simão, contou-lhe a parábola dos devedores. Um devia muito, um devia pouco, ambos foram perdoados. Aí Jesus perguntou: quem amaria mais aquele credor? Simão respondeu: aquele que ele mais perdoou. Jesus disse: julgaste bem. Só que Jesus estava mostrando para ele com essa parábola que aquela mulher demonstrava grande amor, porque muito iria lhe ser perdoado. Porque muito eram os seus pecados. Jesus estava dizendo para ele assim: tu conhece o pecado dela, mas não conhece o futuro que ela tem preparado por mim. Eu creio que o Senhor está falando para nós hoje, que Ele tem algo tão especial e tão maravilhoso para cada um de nós aqui esta noite. E muitos dos fariseus, muitos dos Simãos que estão aí fora, não sabem porque não nos conhecem, não conhecem o Deus que nós servimos. Ele tem algo para nós, igreja, como teve para aquela mulher naquele dia. E Jesus virou para ela e disse assim: mulher, os teus pecados lhe são perdoados. E quem estava na mesa, logo já começou a dizer: quem é esse aí que perdoa pecados? Igreja, eles estavam na mesa com o mestre, e eles não sabiam quem ele era. Quantos
Quantos estão dentro de igrejas agora nesse momento e nem sabem quem é Jesus? Fala que serve, fala que ama, fala que é crente da boca para fora, mas não sabe nada sobre Ele, não tem intimidade com Ele, não ora a Ele, não tem um tempo para Ele, não vem na casa do Senhor adorar. 2 horas, passa voando, mas não vem. Que Deus, eu peço que Deus nos livre de sermos esses tipos de pessoas, de igrejas, que dizem que estão com Ele, que são dEle, mas que não sabem, não conhecem Ele. E tinha gente pensando mal daquela mulher naquela mesa. Mas Jesus disse para ela, vai-te em paz. E naquele momento que ele diz isso para ela, vai-te em paz, ele estava dizendo assim, vai, é uma nova história, recomeça. Só que ele não disse baixinho no ouvido dela. Não. Ele falou para todo mundo daquela mesa ouvir, vai-te em paz, teus pecados estão perdoados, porque era para todos que estavam lá, não atrapalhasse a vida daquela mulher, não fizessem nada contra aquela mulher, porque a porta, a igreja que Deus abre, ninguém fecha, o caminho que Deus prepara, ninguém impede, aleluia, quando Ele abre um caminho na nossa vida, ninguém pode impedir, irmã, ninguém, e era isso que Ele estava dizendo para eles naquele momento, vai-te em paz, para todos ouvirem. Ela entrou pecadora, mas ela saiu, igreja, ela saiu com uma nova identidade, com uma nova história, com uma nova vida, ela saiu crendo no Deus Todo-Poderoso. Igreja, eu não sei ninguém sabe a história do outro, por mais ruim que seja o que for que aconteceu, Deus Ele muda. Ele cura, Ele restaura, Ele liberta, Ele dá um novo rumo, seja qual for a sua história. Aleluia. E esse episódio que nós lemos aqui, nos mostra um contraste. Sabe, um contraste, pastor, de uma religiosidade fria, que era Simão e aqueles fariseus, e a entrega sincera daquela mulher. Ela reconhecia perante Jesus a sua miséria espiritual que ela tinha em vida. E em Jesus ela encontrou perdão, ela encontrou paz, ela encontrou amor ali nos pés de Jesus. E quando ela ungiu os pés de Jesus, foi um ato de adoração tão profundo para aquela mulher, de arrependimento. Eu imagino que foi. E o perfume representava algo de grande valor naquela época. Possivelmente era o bem mais precioso que ela tinha. Talvez ela tinha trabalhado anos para conseguir aquilo. Só que ao derramar aos pés de Jesus, ela demonstrou para ele que nada mais era valioso do que Cristo para ela. Seu gesto foi uma forma de reconhecimento a Jesus. Reconhecimento que ela estava reconhecendo que só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ela não precisou falar. Porque aqui, na palavra do Senhor, não fala nada, que ela disse uma palavra. Ela não precisou falar nada. Mas as suas ações disseram tudo que precisava. Quantas vezes a gente ora no nosso lar e a gente não precisa falar, a gente só se ajoelha e chora e Ele entende. Porque Ele entende tudo, Ele entende no mais profundo do nosso coração, Ele sabe o que tem lá. Enquanto Simão julgava, ela se quebrantava. A sua atitude mostrou tanta adoração, um coração tão contrito, que na hora que eu estava lendo, eu fiquei, meu Deus, mas que coração é esse? O que significa ter um coração contrito? E eu fui procurar. Coração contrito, igreja, é um coração profundamente arrependido. É um coração humilde, quebrantado diante de Deus, reconhecendo o seu pecado e a sua fragilidade como ser humano, mas desejando sinceramente mudança e restauração. É quando a pessoa é tomada pela graça do Senhor e o perdão do Senhor.
Quando o coração está contrito, envolve tristeza pelo pecado. É quando a pessoa se arrepende profundamente do que fez. Mas não se arrepende, igreja, não com medo do castigo que Deus pode dar. Por amor a Deus. Sabe? Quantas vezes nós já fizemos algo porque nós não somos santos, já fizemos e nos arrependemos profundamente. E a gente sente que o Senhor nos perdoou porque Ele é Pai. Nós temos que mostrar a disposição de se afastar do erro, de se afastar do pecado e parar de pecar, e Ele age. Ele age em nós. A característica, eu lembrei do pastor Daniel, que ele sempre fala, vamos falar, quando ele está pregando alguma coisa, ele fala a característica de um coração contrito, sabe o que é? É humildade e submissão. Reconhece a total dependência de Deus, reconhece que precisa da ajuda de Deus, e deixa de lado todo o orgulho. É o arrependimento genuíno. Sabe quando a pessoa sente dor pela ofensa a Deus, sente que entristeceu a Deus e passa a odiar aquele pecado, e busca o perdão de Deus. Vulnerabilidade é quando a pessoa permite que a graça de Deus entre e reconhece as suas falhas e suas fraquezas. É ter disposição para mudar. Não é um sentimento só, igreja, mas é uma atitude de mudança. É uma atitude de ter vontade de cumprir a vontade de Deus. É se afastar de tudo que é mal. É orar para o Senhor: Senhor, afasta de mim tudo que não é teu. Afasta tudo de mim que me afasta de ti, afasta de mim, Senhor. É buscar uma transformação, igreja. Uma transformação de dentro para fora. Aleluia. E quando aquela mulher, ela secou os pés de Jesus com os cabelos, ela foi tão humilde, porque naquela época a cultura dizia que os cabelos eram um símbolo de honra para a mulher. E aí eu fui buscar em 1 Coríntios 11:15, diz assim, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. E ao usá-lo para limpar os pés do Senhor, os pés, igreja, que fica perto de sujeira, sabe? Que é um lugar sujo, né? Ela não se importou. Ela não se importou. Exatamente. Porque ela sabia que nenhuma toalha seria digna o bastante. Então ela usou seus próprios cabelos, que era o que ela tinha de melhor e mais pessoal para o Senhor Jesus. Aleluia. E ao enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, ela mostrou para ele que nada mais importava, que ela não se importava com a opinião de todos que estavam naquela mesa, ela não se importava com a opinião de todos que estavam naquela sala, ela só se importava com o perdão e o amor de Jesus. E é isso que nós temos que levar em consideração para hoje. Nada importa, o que importa é Jesus. Não me importa a casa, não me importa carro, não me importa trabalho, importa Jesus. Porque se nós tivermos Jesus, o resto vem, porque Ele não deixa a gente precisar de nada. De nada, nada nos falta quando temos Jesus. Ela foi um exemplo, igreja. Exemplo de adoração verdadeira. Quando alguém se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua graça, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo que Ele é Deus. Aleluia. Nós cantamos aqui hoje vaso de alabastro. O vaso de alabastro que ela levava era um recipiente feito de uma pedra fina. E era caro. Era usado para colocar só perfumes muito preciosos. E aquele conteúdo simbolizava algo de grande valor.
Só que para aquela mulher, como era o bem mais valioso que ela tinha, quando ela passou nos pés de Jesus, ela estava entregando tudo para Ele. Tudo que ela tinha. Ela estava falando assim: ó Senhor, a partir de hoje nada mais vai ser guardado, tudo é teu. Tudo é teu. O que eu tenho de melhor é teu. Igreja, para servir a Jesus exige desprendimento, exige entrega. Nós não devemos nos prender a nada deste mundo. Nada. Porque nada se leva deste mundo. Porque Ele não tem nada de bom para nós. O que é bom está lá, com o Senhor nos céus. E é o que Ele tem reservado para mim e para você. É difícil, irmã Vanessa, é difícil. Mas Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que a gente teria as aflições, mas como Ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Aleluia. Aquela mulher, igreja, pensa comigo. Ela era uma mulher pecadora. Ela não precisou ter títulos, ter nome, ter reconhecimento. Ela não precisou de nada, ela só precisou de fé. Fé. Jesus não fica impressionado com reputação, com político, não. O que Ele quer é coração quebrantado. O que Ele quer é coração verdadeiro. Ele quer o teu coração por inteiro, não pela metade. Quem reconhece o quanto foi perdoado por Jesus, o ama mais, porque entende o que Ele significa. Jesus é tudo. Jesus é tudo, tudo que todos precisam. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é nosso escudo, é o socorro bem presente. Aleluia. E nenhum passado, nenhuma doença, nada é tão profundo que o amor e a misericórdia de Cristo não possam restaurar, não possa curar, não possa transformar. Nada. O poder restaurador de Cristo, eu já disse isso aqui, é ilimitado. Porque Ele é capaz de curar e transformar qualquer coisa, qualquer pessoa. Nenhuma doença é incurável para o Senhor Jesus. Nenhuma dor é incurável para o Senhor Jesus. E quando nós passamos por essa transformação com Jesus, sabe, igreja, não é uma transformação só de visual. Não é aqui de fora, exterior. É interior. Quando Ele renova a pessoa verdadeiramente, tá? Quando é de verdade, Ele renova o espírito, Ele renova a mente, as pessoas mudam de atitude, a pessoa muda, que as pessoas realmente quando passa, fala: nossa, é aquele ali, é aquele lá mesmo? Ah, não acredito não, está muito mudado. Porque é assim quando Deus faz. Não é pela metade, Ele transforma tudo por inteiro. Sabe quando a gente fala, quando a gente lê que Ele molda o vaso de barro? É assim. Ele molda, te refaz de novo. O arrependimento sincero, igreja, abre as portas para uma graça, para um sentimento, para algo que você sente que não tem como explicar. E só Jesus, Ele pode tirar aquela culpa de algo que a gente fez, de algo que nos faz sofrer. Só Ele tira essa culpa e esse sofrimento. E o mais importante que eu queria falar para os irmãos é que quando a gente passa por algo assim, por uma transformação assim, é um testemunho poderoso. Porque a gente inspira outras pessoas. A gente inspira a vida de outras pessoas. Quando a gente passa por essa renovação com o Senhor Jesus, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, as pessoas olham para nós e se inspiram em nós. Porque fala, se o Senhor fez na vida dela, vai fazer na minha vida também. E é assim que tem que ser. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e tudo, ele diz tudo, não é quase tudo, não é algumas coisas, é tudo se faz novo. Aleluia. Quando alguém está em Cristo de verdade, sabe, espiritualmente, com fé, ele se torna parte do Senhor Jesus.
E a sua vida, ela muda radicalmente. Dá para ver na face dele que ele é de Jesus, que ela é uma serva do Senhor, que ele é um servo do Senhor. Dá para ver na nossa face. As pessoas veem isso em nós. Quando a gente se torna uma nova criatura, a gente muda de identidade, de natureza espiritual, a gente melhora. A vida antiga já passou, não se lembra mais. O Senhor tacou lá no mar dos esquecimentos. Tudo se passa quando a gente se encontra com Jesus, como aquela mulher se encontrou. Tudo se faz novo em nossas vidas quando a gente faz como aquela mulher fez e se humilha nos pés do Senhor Jesus. Tudo muda quando a gente se encontra com Ele de verdade. O Senhor, Ele tem uma promessa para nós, de renovação para as nossas vidas, quando a gente está firme com Ele, quando a gente não abandona Ele, quando a gente não larga Ele no meio do caminho. O Senhor, Ele tem uma promessa e Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta, para que volte atrás. Ele não é. Ele tem o melhor para os seus filhos, para mim, para você. Eu creio nisso. Igreja, para encerrar, nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus, cada vez mais, com sinceridade, com amor, sem máscara, falar com Ele de verdade, porque Ele conhece a mim e a você. Devemos orar mais em silêncio. Eu falei esses dias, vou dividir algo com os irmãos, que eu tenho costume sim de colocar lá, sabe o que eu quero fazer? E eu coloquei lá assim: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí o Rodrigo olhou assim pra mim, falou: esse ano eu leio, e todo dia eu tô fazendo aquele, sabe, um script que faz certinho de tudo que você vai lendo, vai mandando você ler, e eu vou ler. Porque eu falei assim: Senhor, eu quero saber mais de Ti. Eu quero aprender mais. Eu quero estar mais contigo. E é isso que nós temos que fazer, cada um da sua maneira. A minha maneira foi essa. A minha maneira de estar mais perto dele foi essa. Eu já tenho o meu momento com o Senhor, porque na hora do meu almoço eu leio a Bíblia todos os dias, eu canto louvor todos os dias no meu trabalho, eu oro a Ele na hora do meu almoço. É um momento que eu tenho com Ele. Mas eu sei que eu preciso mais. Eu sei que eu oro, fico lá, eu estou trabalhando e estou orando, eu estou trabalhando, estou fazendo as minhas coisas e estou orando ao Senhor, porque a gente sabe que Ele pode vir a qualquer momento, e a gente não pode estar despercebido, e às vezes a gente está no nosso trabalho, e por uma bobeira você pode perder a vinda do Senhor. Então eu fico todo o tempo assim: ó Senhor, não sei o que, eu oro para Deus, aí eu faço alguma coisa e eu oro ao Senhor. Então a gente tem que buscar, só que cada um da sua maneira, mas a gente tem que fazer mais por Ele, cada vez mais, porque Ele é digno, porque Ele é poderoso, porque Ele dá todos os dias uma oportunidade para nós de deitar, de se levantar. E se Ele deu uma oportunidade é porque Ele ainda tem algo em nossas vidas. Se Ele deu a oportunidade de estarmos aqui é porque Ele ainda tem algo para fazer na sua vida ou através de você. E nós não podemos perder essa oportunidade que é tão linda que o Senhor nos dá. Linda de falar da Tua palavra, mesmo com medo. Porque a gente acha que a gente não é digno de ficar falando, mas a gente não pode se amedrontar. A gente tem que falar do Senhor, porque é tão bom, porque quando a gente lê, quando a gente fala, a gente fica mais perto dEle, a gente sente mais Ele, e é tão gostoso. Devemos falar mais dEle aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, para que Ele esteja conosco. Devemos confiar mais na presença do Senhor. Mesmo quando você está sem esperança, quando tudo parece perdido, Deus está com você. Ele está cuidando de mim e de você em todo momento. Essa mulher que era pecadora, ela é um exemplo para nós. Um exemplo que se humilhou aos pés do Senhor. Um exemplo que ela quis tanto estar aos pés do Senhor, e ela foi atrás do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Minha mãe diz assim o tempo todo: Senhor, eu quero estar agarrada no Senhor que nem um carrapato, minha mãe fala. E é verdade, cada um à sua maneira. Devemos procurar o nosso Senhor Jesus. Você que está assistindo, eu não sei o que você precisa, mas o meu Deus, Ele sabe.
Se aproxime mais do Senhor Jesus. Não fique só ouvindo do Senhor Jesus como os fariseus, como as pessoas, como os irmãos que tem aí fora. Procure conhecer o Senhor Jesus. E quando você conhecer esse Deus, você vai se apaixonar por Ele de uma forma tão linda, porque Ele pode fazer coisas, nossa, coisas inacreditáveis. Porque Ele é Deus, porque Ele pode. Mas para Ele fazer nas nossas vidas, nós devemos dar o primeiro passo. Nós devemos fazer algo por Ele, para que Ele faça por nós. Mas eu não estou dizendo isso por fazer algo para o Senhor por interesse, não, igreja. Fazer por amor. Porque quando a gente faz por amor, a gente é reconhecido. O Senhor, Ele sabe o nosso nome, o nosso sobrenome. Ele sabe o nome de cada um que está aqui. Ele sabe exatamente o que cada um neste momento está pensando. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem algo preparado para nós. Ele tem algo preparado para essa igreja. Eu creio. Muitos podem não crer, mas o Senhor, Ele tem. O Senhor, Ele tem uma promessa nas nossas vidas. Assim como Ele teve na vida dessa mulher, que foi lá, que deu o seu melhor para o Senhor Jesus. E ela alcançou a graça que ela tanto precisava. Nós também vamos alcançar essa graça, porque o Senhor, Ele é conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é a quem nós escolhemos entregar a nossa vida a Ele. E Ele cuida de nós. Fique com essa palavra. Se eu não conseguir expressar tudo o que eu queria, porque dá vontade de falar tantas coisas, mas leia na sua casa. Leia na sua casa, fale com o Senhor Jesus e Ele vai dar mais entendimento ainda para você. Porque eu creio nesse Deus poderoso. Igreja, creia nele, se aproxime dele. Eu sei que todos os irmãos que estão aqui amam adorar e louvar ao Senhor Jesus e orar ao Senhor Jesus. Mas cada vez que nós fazemos mais e mais, o Senhor, Ele se alegra cada vez mais. E a nossa vontade é alegrar o Senhor Jesus. É fazer com que Ele fique feliz pelas nossas vidas. Porque Ele nos presenteou. Ele é um presente que Deus deu para nós. E eu não canso de dizer o quanto Ele é maravilhoso e poderoso. E o quanto eu o amo. Quantas vezes eu nem era digna e o Senhor me amou. Ele me restaurou, Ele me livrou, Ele me deu uma nova vida. Eu sei que a cada um aqui Ele fez algo. Se nós formos falar, todos aqui temos milagres do Senhor Jesus. Olha como Ele é bom. E ainda há pessoas que perdem essas oportunidades. Mas nós vamos juntos orar e agradecer ao santo nome do Senhor Jesus, para que cada vez mais traga almas que queiram adorar a Ele em espírito e em verdade. Porque é isso que o Senhor deseja. Pessoas que o adorem. Pessoas que sejam sinceras a Ele, que glorifiquem o santo nome dEle de verdade. Eu agradeço, igreja, a minha rica oportunidade. E as palmas elevem ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que? A gente, quando lê esse texto, rapidão, as pessoas hoje querem vitória. Não é assim? As pessoas querem vitória, vitória, vitória. Mas eles não entenderam a vitória que Cristo quer nos dar, aleluia. Aquela mulher, ela tinha o que era mais caro, já foi falado. Mas ela não estava importando com o que ela tinha, ou com o que ela queria. Ela sabia que se ela estivesse aos pés do Senhor, lá na frente, ela já sabia o que ia acontecer com ela, aleluia. E as pessoas estão se perdendo, porque a vitória que Deus quer nos dar, igreja, você que está nos ouvindo, você tem que entender que a vitória que Deus quer nos dar, não é a vitória passageira, momentânea, mas é a vitória da vida eterna, aleluia. Por isso que nós não cansamos de dizer ao Senhor, aleluia, sempre assim, que vitória Deus dará a você, mas não é essa vitória que a traça vai comer, não é essa vitória que o mundo vê, mas é a vitória que Cristo vai nos dar, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o pastor Daniel, pode vir aqui, pastor Daniel, e logo em seguida a gente ora, amém, glória a Deus. Olha que coisa interessante, irmãos, enquanto a Vanessa estava pregando, sabe por que muita gente não consegue bênção? Porque a maioria das pessoas que procurava Jesus, o interesse da maioria estava nas mãos de Jesus.
Porque Jesus com as mãos tocava, operava, abençoava, transformava as coisas. Quando colocava a mão nas pessoas, as pessoas eram curadas. Então com as mãos, ou das mãos de Jesus, saíam bênçãos para muita gente. Mas ninguém pensava nos pés. Antes de alguém querer alguma coisa de Jesus, pense nos pés dele. Muitos querem as mãos primeiro, porque as mãos é bênção, das mãos sai bênçãos. Mas antes de receber das mãos de Jesus, tem que ir para os pés dele. Essa é a diferença. Essa mulher trouxe uma mensagem com esse ato de prostrar nos pés de Jesus. 2 pontos importantes e positivos. Primeiro ponto importante é que ela prostrou-se aos pés. Isso é uma atitude de adoração. Primeiro ela adora, depois recebe. Muitos vai nas mãos querendo receber. Mas antes de receber das mãos de Jesus, tem que ir aos pés dele. E as pessoas queriam as mãos. Observa nas mensagens que Jesus pregava. Aonde estava Jesus operando milagres, as pessoas eram multidão assim, ó, de gente, esperando dele receber. Mas aquela mulher, antes de receber, ela se entregou. Antes dela receber das mãos de Jesus, ela entregou aos pés. Então aqui vai uma mensagem. Quer bênção das mãos de Jesus? Vai para os pés dele. E o que significa ir para os pés? Oração, humilhação. Se humilhar, orar e adorar. Aí sim, vai receber das mãos dele muitas coisas. Esse é o segredo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Lembre-se sempre, não busque vitória, aquilo que Deus pode te dar. Mas busque Ele, porque lá na frente, a nossa vitória é quando nós chegamos lá no pódio, lá, sabe? Porque Ele já nos deu a salvação. Mas Ele diz que nós temos que andar, caminhar, perseverar. Porque quando chegar lá vai ser a verdadeira vitória, aleluia. A vitória é estar aos pés do Senhor, amém? Quero chamar aqui a irmã Eliana para estar orando. Quem precisa de oração? Eu em minha casa. Irmã Eliana, vem orar ao Senhor. Vem glorificar ao Senhor, aleluia. E lembre-se sempre, busque ao Senhor. Vamos ficar em pé em reverência ao nosso Pai. Vamos orar por todos aqueles que precisam, amém? Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu também peço as orações da igreja por mim, pelo meu esposo, né? Que os irmãos orem também pela minha garganta. Eu tenho um nódulo, 2 nódulos na garganta e hoje eu passei pelo médico, fiz um ultrassom. Aí o lado direito está bem assim acumulado, alterado, e o lado esquerdo está bem pouquinho. Então a médica, daqui 6 meses vou ter que fazer novo ultrassom. Ela falou, vamos ficar acompanhando para ver o porquê que está sobrecarregando. Mas eu creio que para Deus nada é impossível, né? E eu creio que o Senhor pode curar. E vamos orar confiando que o Senhor é o Todo-Poderoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesta noite, Jesus, já agradecemos a Ti, Senhor, por este momento que passamos na Tua casa, Senhor. Louvando, meu Deus, e bendizendo o Teu nome santo, Jesus. Meu Deus, os louvores que já foram entoados nessa noite, Senhor. Eu creio que o Senhor recebeu nesta noite nosso louvor, nesta noite, Senhor. A Tua palavra, Jesus, que foi, Jesus, pregada nesta noite. Eu creio, meu Deus, que chegou ao trono da Tua glória nesta noite. Meu Deus, essa palavra falou em cada coração nesta noite, Jesus. Meu Deus, entra, Senhor, neste momento, com a Tua providência nas vidas de cada um. Toma, meu Deus, a cada pedido nesta noite, Jesus. Entra, meu Deus, com a Tua providência. Meu Deus, cura toda enfermidade. Repreende todo mal, Jesus. Toda enfermidade, todo impedimento da vida dos Teus filhos.
meu Deus, que possa me impedir, Jesus, de louvar o teu nome santo. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso, o Senhor é o médico dos médicos. Entra agora, Jesus, em cada causa, em cada enfermidade, Jesus. Em teu nome, Jesus, que eu te peço. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o Todo-Poderoso. Nós não somos nada na tua presença, mas o Senhor é tudo em nossa vida. Deus maravilhoso, abençoa essa igreja, abençoa nosso pastor Daniel, a irmã Rosângela na frente desse trabalho, a cada um servo que aqui congrega, dá direção, meu Deus, para os seus filhos, para que essa obra possa crescer em teu nome santo que nós pedimos. Jesus, nesta noite, desde já, eu te agradeço pelas maravilhas, pelas bênçãos concedidas em nossa vida. Nos despede nesse momento, Senhor, nos levando em paz, nos guardando do mal e do perigo. Cobre nossas vidas com teu sangue, é o que eu te peço e te agradeço, Jesus, desde já, agora e para sempre, Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Lembrando que domingo estaremos aqui com a Santa Ceia do Senhor, amém, igreja? Adorando e glorificando a Ele, amém? Pastor Daniel, a bênção apostólica. Graças a Deus por esta boa e gloriosa mensagem. Mensagem que não dá para esquecer nunca. Amém? Domingo, se Jesus permitir, estaremos aqui. Estenda vossas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja amada, hoje e para sempre, e todos digam amém. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus, e um final de semana abençoado para todos. Até domingo, se Deus quiser.